pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma situação que acontece às vezes e a gente não sabe o que fazer, que é a planta tá molhada, o substrato completamente molhado e a sua planta desidratada, murcha, né? E às vezes a gente se pega numa situação dessa, para quem está começando aí, e às vezes até pra gente mesmo, que já tem alguns anos aí de experiência com suculenta, a gente fica preocupado, né, sem saber o que fazer, o que pode estar acontecendo então com a nossa suculenta. Então, pessoal, eu vou estar falando um pouco sobre isso, né, esclarecendo algumas dúvidas para quem não sabe ainda o que pode estar acontecendo, né, e para quem está iniciando no cultivo, é importante estar sempre sabendo essas informações sobre o que pode estar acontecendo com a sua suculenta, porque nem sempre a gente sabe, né? A gente espera assim que planta desidratada, ela precisa de água, né? E às vezes ela está desidratada e o substrato dela está molhado. Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha para mim, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam de suculentas, né? Que estão sempre buscando também informação para fazer um bom cultivo aí. Então, pessoal, o primeiro passo que eu recomendo para vocês é olhar as raízes da sua suculenta. Se a sua suculenta estiver totalmente murcha, ela tá murcha, ou então ela tá somente com as folhas de baixo murcha. Se você olha, o substrato tá molhado e ela não melhora, ela só fica murcha. Então, o que pode estar acontecendo? A suculenta, ela, quando o substrato pega água demais, ele retém água demais, ela começa a ter problema na raiz. Ela fica com o caule completamente encharcado. Excesso de água faz com que ela pare de sugar água do substrato, porque ela sabe a quantidade de água necessária que ela precisa, né? Então, ela só retém ali o tanto que ela necessita. Mas se está tendo água em excesso por dias e dias, porque ela precisa de uma certa quantidade de água, ela puxou ali, ela está hidratada, o substrato continua com muita água, ela começa a apodrecer as raízes. Ou o caule mesmo, ele começa a apodrecer, então ela para completamente de ter absorção, né? E começa a alimentar da própria folha que está ali por baixo. Ela começa, o probleminha deu lá na raiz, empreteceu ou apodreceu mesmo a raiz, ela parou de alimentar. Então ela tá num substrato completamente molhado, mas como se tivesse seca. Ela não puxa mais, ela não alimenta mais, ela não hidrata e começa a sugar da própria água que ela tem armazenada nas folhas. Então ela vai puxando ali, ela vai alimentando das folhas de baixo aí a gente não sabe, a gente vai deixando, as folhas de baixo seca, começa na próxima camada e aí vai até ela murchar completamente. Quando você tirar da terra, você vai ver o caule tá pretinho, podre. Isso já aconteceu comigo no início do cultivo e a planta estava morrendo e eu não sabia, colocava mais água, pensando que era falta de água. Aí eu ia, molhava de novo e a planta já tinha muita água, mas aquela água não ia para ela, porque se ela tem um problema na raiz e no caule dela, ela não suga água mais, né? Então ela fica ali em cima do substrato, completamente isolada dele no caso, porque a fonte dela, de alimentação dela foi cortado, né? Foi apodrecido e ela vai ficar apenas com as folhas. E aquelas folhas vão mantendo ela ali por um tempo. Por isso que é bom, quando a gente perceber que a folha de baixo está murchando demais, você não precisa preocupar, retira a sua suculenta, retira ela do substrato, olha as raízes dela. Porque se você perceber logo de início, se for somente as raízes, você corta as raízes, coloca ela para enraizar novamente, passa uma canela e fica tudo tranquilo. Mas se você vê que está com as raízes completamente perfeita, ela não tem problema na raiz, ela não tem podridão nenhuma, ela está perfeita, ela pode estar em dormência. E às vezes você está colocando água demais nela. Uma suculenta em dormência, ela não precisa de quase nada para sobreviver.
ela precisa de um pouquinho só, a gente rega o substrato normalmente e deixa passar um longo período, porque ela precisa de pouquinha água. Então ela vai puxando ali no primeiro dia que você regou, ela pega um pouquinho, aí nos próximos dias ela vai pegando bem pouquinho, só aquele substrato que está úmido ainda, já é o suficiente para alimentar ela. Ela vai sugando aquela água e é o suficiente. Ela não precisa, ela não está gastando nada, ela está em dormência. Então, se ela não está consumindo nada né, da energia da planta para estar crescendo, para estar desenvolvendo, ela está em dormência, o pouco para ela já é o suficiente. Mas a gente, não sabendo disso, rega demais. E essa rega demais vai atrapalhar ela também. Ela vai ficar nadando em água, na verdade, né? Sugando quase nada dessa água e vai ficar murcha até ela voltar em dormência. Eu já fiz isso com uma lilacina, o que deu certo, ela estava em dormência, eu fiz vários vídeos com ela também, eu apanhei muito da lilacina, por causa que ela estava murcha, não tinha problema na raiz. Eu pensava que ela estava desidratada, e ela estava desidratada, mas ela estava em dormência, então tudo que eu fazia, ela não reagia. Eu peguei, tirei ela do substrato, preparei um pouquinho de água, com água oxigenada volume 10, coloquei uma colher de sopa para cada 250 ml de água e coloquei ela ali, deixei por um tempo, alguns minutos, né, deixei ali e depois voltei ela para o substrato. Eu percebi que depois que eu fiz essa misturinha de água oxigenada nela, ela reagiu um pouquinho melhor. Ela deu uma leve hidratada, mas todo dia eu chegava e ia observar ela, as folhinhas de baixo estava começando a ficar firme novamente, mas isso demorou, pessoal, mais de 2 meses para ela voltar a hidratar aquelas folhas. E eu percebi no final, porque essa história de dormência a gente às vezes esquece, e eu esqueci completamente da dormência. Por isso que é bom a gente fazer vídeo, né? Porque eu sempre faço e as pessoas às vezes sempre me lembram, fazem um comentário. Eu falei, gente, é verdade, ela estava em dormência, eu tinha esquecido disso. Porque se ela tivesse com problema de raiz, seria diferente, ela não estava, então ela estava em dormência mesmo, e eu estava ali querendo que a coitadinha crescesse rápido, querendo que ela desenvolvesse, e ela estava ali parada, né, estagnada ali, até que ela começou a soltar novas folhas, e agora ela está muito bonita. No caso aqui também, eu trouxe um exemplo da orelha de elefante, né? Essa orelha de elefante estava parada, pequenininha e não estava desenvolvendo, mas eu já estava alerta com ela com a questão da dormência, né? Então eu sabia que ela estava em dormência, ela já está voltando aqui, ela já está acordando, né? Novamente para crescer, ficar bonita. Então é outra história aqui. Não adiantaria nada eu estar regando ela demais, que ela não precisaria de tanta água para estar sobrevivendo. Então, pessoal, a gente tem que observar muito isso, começando pelas folhas de baixo, olhando as folhas de baixo, né, para poder estar sempre observando o que deve fazer com a sua suculenta, se ela está precisando de algo ou se ela está precisando apenas de descanso, né? Regar ela hoje, aí deixa bastante tempo, deixa secar o substrato, não preocupe em ficar regando demais, observa ela se ela está melhorando ou não, se não, retira e olha as raízes dela. A raiz dela vai contar tudo para você, se ela está em dormência, porque uma planta saudável, no estado normal dela, totalmente saudável, ela vai desenvolver. Você troca o substrato dela, passa ela para um outro vaso, dá um substrato maravilhoso para ela, adubado, beleza? Ela vai crescer. Se não está crescendo, calma, vamos aprender a ter calma, porque é dormência, nessa fase agora, o inverno, né? Outono e inverno, a maioria está em dormência. Agora, se isso for no final do ano, no verão, está acontecendo isso, provavelmente quase 100% de chance de ser problema mesmo de raiz, porque nessa época do ano elas estão em pleno desenvolvimento. Aconteceu da sua planta estar com problema no verão, primavera, verão, Echeveria, Graptopetrum, todos esses estão em pleno desenvolvimento. Então, é a hora da gente saber, é a hora dele crescer e ele não está crescendo? Agora eu vou olhar as raízes dele mesmo, porque é raiz, porque se não fosse o problema nas raízes, ele estaria desenvolvendo a pleno vapor, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. O cultivo da suculenta, a gente tem que estar atento à época do desenvolvimento pleno dela. Se é para desenvolver,
Está em pleno desenvolvimento. Se tá parando, tá com problema, né? E no inverno a gente tem mais problema com elas mesmo. Apesar de que é a época que elas ficam mais bonitas, mais coloridas, né? Ficam lindíssimas, mas é a época também que elas ficam mais devagar, elas ficam mais lentas, mais compactas, né? Por causa disso. E a gente vai aprendendo, vai tendo paciência também com elas, né? Saber o momento certo. Depois que acabar agora o inverno e começar a primavera, aí nós vamos ver o boom que as nossas suculentas vai ter, né? Nós vamos ter vasos cheios, lotados, folhas enormes, elas vão desenvolver com a primavera. A gente já tem que estar preparando aí para poder curtir as nossas suculentas crescendo bastante agora, né? Na próxima estação do ano. Então, pessoal, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, né? E se você está aí passando por esse problema com a sua suculenta, você saber aí o primeiro passo que você deve fazer com ela e ter paciência, né? E que vai dar tudo certo no nosso cultivo, a gente vai ter sucesso com nossas plantinhas e na próxima estação elas vão crescer normalmente, ficar linda, né? Todas lindas para a gente poder admirar elas aí ainda mais, né? Então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.